Gente, boa tarde. Meu nome é Juliana, eu sou voluntária aqui do projeto, perdão. E eu tô aqui para dar uma aulinha rápida, básica, mas que espero que seja útil para vocês fazerem uma redação bacana e terem uma nota legal na prova. Tá? Eu sou jornalista, eu entrei na faculdade e concluí o meu curso também através do ProUni, né? Eu fiz o Enem, tive uma nota legal e consegui uma bolsa no ProUni. Então, eu tô aqui para repassar para vocês um pouquinho do que eu sei, para que vocês possam também ter a mesma oportunidade que eu tive. Eu vou colar aqui de um slide que eu fiz, tá? Mas eu vou disponibilizar esse slide para vocês. Vamos colocar no grupo. Se alguém tiver dúvidas, pode mandar, que a gente está aqui para responder, para ajudar. Quem quiser ir fazendo redações para treinar e quiser que a gente corrija, pode mandar também. E é isso, a gente tá aqui para dar uma força para vocês, tá? Vamos lá. A redação do Enem, ela cobra 5 competências de vocês. A gente vai destrinchar aqui as 5 e vou dar dicas para vocês responderem as 5, tá? A primeira delas é demonstrar domínio da língua formal, da modalidade formal da língua portuguesa, bem como os mecanismos linguísticos que são necessários para a gente fazer uma boa argumentação. Ou seja, o domínio da modalidade escrita é a gente saber escrever do jeito formal, né? Não é a gente, PQ, VC, nada disso. É a gente escrever da forma que está ali no manual, que está ali na gramática, né? E os mecanismos linguísticos são todos os instrumentos da língua portuguesa que a gente tem para fazer um texto, para construir um texto que faça sentido. Ou seja, conjunções, pronomes, advérbios, tudo que a gente vai utilizar para construir um texto que se fale no todo, né? Eu não posso construir 4 parágrafos aleatórios, dizer que um deles é introdução, desenvolvimento, conclusão. Eu tenho que utilizar os mecanismos para mostrar através do texto que o texto faz sentido. O segundo mecanismo são os conceitos, a aplicação dos conceitos de várias áreas do conhecimento. Então, assim, a gente sabe que o conhecimento não é só o que está ali na gramática, só o que está no livro de matemática e de física. Isso é importante, é a teoria. Mas, assim, a gente aprende através de uma música, através de um seriado que a gente assiste. Então, isso também é um valor que é cobrado no Enem e é muito valorizado, tá? O terceiro é um básico, é um texto claro, com ideias bem definidas, com bons argumentos. A gente sabe que a gente fica nervoso para fazer a prova, por isso que a gente faz o quê? Um rascunho, a gente risca ali uma parte que não ficou legal, a gente refaz uma outra parte, a gente tem um estalo no meio da prova, lembra de alguma coisa que cabe muito bem ali, por isso que a gente faz um rascunho, para no final fazer um texto que tenha tudo isso, que tenha lógica, que tenha ideias bem definidas, que esteja bem organizado, tá? Esse é uma das competências mais fáceis. Se a gente conseguir se organizar no tempo de prova para fazer um rascunho, passar limpo, né? Conseguir reler ele e aperfeiçoar, é um dos mais fáceis de atender. O quarto são parágrafos e períodos que tenham relação entre si. Então, aqui, vocês percebem que as competências entre si, elas já conversam. Então, assim, quando a gente falou ali mais cedo sobre os mecanismos linguísticos, eles vão ser utilizados para atender a esse critério. Então, assim, se a gente conseguir se ater a essas pequenas palavras-chave das competências, a gente acaba respondendo todas as outras por tabela. E a última é a proposta de intervenção, que é um ponto importante, um ponto que a gente consegue bastante nota, mas que às vezes algumas pessoas fogem do tema. Esse é o principal erro. Você não pode fugir do tema. A redação do Enem, ela é um tema problematizado. Por mais que às vezes você não perceba um problema ali, você vai analisar de outra forma, você vai se basear, não pode se utilizar integralmente dos textos de apoio, e você vai localizar um problema ali dentro. Eu vou dar aqui uma lista para vocês dos mais utilizados. E aí vocês vão conseguir desenvolver a redação e gerar a proposta de intervenção. Eu gosto de pensar que assim, tem um problema, a gente vai demonstrar o problema e a gente vai dar uma solução. Por mais que a gente possa pensar, é uma solução utópica, muito difícil de acontecer, o governo não vai dar atenção. Você precisa dar uma solução. Quem vai fazer, quem vai desenrolar, não é com a gente, tá bom? Vamos lá. Então, como eu
né, descrevi as 5 competências, agora a gente vai destrinchar cada uma delas. Demonstrar o domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. O que que a gente precisa para demonstrar esse domínio? Concordância, ortografia, gramática. A ortografia tem que ficar atento, questão de RR, SS, novo acordo ortográfico com hífen, semântica, toda aquela parte bem característica da gramática mesmo. Questão de sinônimos. Às vezes a gente tenta dar uma caprichada ali, uma intensificada na redação e tem aquele ditado, menos é mais. Então assim, se você está em dúvida com alguma palavra, pensa num sinônimo. E outra coisa, para a redação do Enem, ela é um tipo de prova, de texto, que ele avalia uma escrita acessível, escrita simples. Quanto mais simples possível, quanto mais pessoas a minha redação, o meu texto conseguir chegar, quanto com mais pessoas eu conseguir falar, isso sempre, para a profissão mesmo, para jornalismo, isso acontece demais. Às vezes o colega está ali produzindo um texto e ele usa um sinônimo, usa um termo técnico. Gente, nada disso é necessário, a gente quer falar com as pessoas. E para falar com a maior quantidade possível de pessoas, a gente fala de maneira simples, que a maioria consiga entender. Um aspecto muito importante, o texto do Enem é um texto argumentativo, você escreve em terceira pessoa. Não vai colocar eu proponho, eu sugiro, eu avalio, eu percebo, nada disso. É um fator que é valorizado, é a questão da letra. Tentem fazer a letra mais legível possível. Não interessa se você escrever em letra de forma, em letra cursiva, mas assim, faça uma letra compreensível. E assim, diferenciar maiúscula de minúscula. E o espaço do parágrafo. Sempre que você for começar o parágrafo, você dá aquele espacinho ali. Eles avaliam, eles consideram a folha de redação bem preenchida. Mas assim, fiz a frase inteirinha, chegou aqui, sobrou uma palavra. Deixei uma palavra só preenchendo uma linha. Não faça isso. Você vai fazer o quê? Você vai preencher sua folha de rascunho. Na folha de rascunho, você vai tentar deixar ela o mais quadradinha possível. E erro, caso você erre, você faz um risco simples, fino e continua. Não rabisca a redação. A redação, quando o seu corretor olha, ela tem que ser bonita, sabe? Ela tem que estar bem apresentada. Então, se você deixa muito buraco no final da linha, se você deixa viúva, que é aquela palavrinha que fica sozinha ali na linha, você rabiscou, você escreveu errado, você fez um borrão, quase furou a folha, não faz isso. Que a impressão, a estética da redação, ela conta também, tá? Esse é um apanhado da primeira competência, tá bom? Vamos para a segunda. Aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o seu tema. Então, é aquilo que eu disse. Você não precisa necessariamente recorrer aos fatos históricos. Ah, porque no meu livro de história diz que o Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Ok, é um fato histórico. Mas você não precisa se prender nesse tipo de informação. Você pode recorrer a um filme. Na obra citada do autor, uma coisa, quando você for citar obras de autores, músicas, filmes, séries, tenta sempre trazer o máximo de referência, certo? Tenta trazer uma contextualização ali para o seu corretor, porque é outra coisa. Quando você vai fazer a redação, você tem que partir do pressuposto que o seu corretor não sabe nada sobre o assunto. A gente vai fazer uma redação sobre a fome no Brasil. Você tem que pressupor que ele não sabe nada sobre, que ele não sabe nem que existe fome no Brasil. O terceiro contexto é um texto claro, né, com ideias bem definidas e com bons argumentos. Parágrafos que tenham relação entre si. Então, voltamos lá para a primeira competência. Se você souber usar conectivos, preposições, conjunções, você acaba respondendo na parte do desenvolvimento, né, que isso aqui já é o desenvolvimento da sua redação. Você vai ter 1 milhão de ideias. Especialmente se você tiver um repertório rico. Então, é por isso a importância de você fazer primeiro um rascunho, tá? A gente sabe que o tempo de prova é limitado e às vezes a gente fica com medo que não vai dar tempo de preencher o gabarito, não vou conseguir fazer tudo, não vou fazer rascunho de redação. Faça, é importante. Faça o rascunho, porque você só tem uma chance para passar para a folha de resposta. E aí, se você começou a escrever na folha de resposta e aí você mudou de ideia, você achou que aquele exemplo não era legal, você não tem outra chance. A quarta competência... a quarta competência eram os parágrafos e períodos que têm relação entre si. Tá vendo? A gente já falou de 2 num só. Porque são coisas tão intrínsecas, que tem tanta relação entre si, que a gente,
Se você conseguir pegar a ideia geral da redação, que é você utilizar a norma padrão da língua, utilizar repertório, desenvolver o problema, né? Qual é a situação e dar uma solução, você acaba fazendo tudo. E a última competência é a proposta de intervenção. Por mais que você não tenha conseguido compreender um problema, você vai achar um problema ali dentro. Vou passar agora no próximo slide uma lista dos principais problemas que são apresentados na redação do Enem. Você vai ler o tema, vai ler os textos de apoio e vai conseguir pensar ali quais são os problemas que existem nessa temática. O que é um problema que acontece aqui? E a proposta de intervenção você vai dar uma solução. Aí é aquele negócio, você vai ler, às vezes você não vai conseguir fazer na hora, você deixa ali a redação, vai respondendo outra coisa, daqui a pouco você tem um estalo, você pensa, isso aqui, realmente, isso aqui tem um problema aqui dentro, tá? Você não precisa também chegar na hora da redação, e ler a redação e meter a caneta e sair escrevendo. Às vezes a gente não consegue desenvolver o raciocínio nessa velocidade, principalmente porque vai estar nervoso, E aí são dicas, você pode abrir a redação na hora que você pegar a prova, ler o tema e falar, beleza, vou deixar aqui, já sei o que é e vou responder. Às vezes, a redação, a prova do Enem, ela é tão interdisciplinar que você consegue, não é uma regra, tá? Que você vai estar respondendo ali uma questão, aquela questão que tem um texto grande e pede para você responder A, B, C, D ou E, e às vezes ela tem uma relação com a redação. Se no meio ali da questão você pensar, poxa, acho que consigo, você vai aonde? No rascunho. E aí temos aqui os temas: desigualdade, hábitos culturais, meios de comunicação, trabalho infantil, racismo, questão indígena. Vou deixar tudo no PowerPoint, no PDF, e nem vou ler para vocês, porque são muitos temas, muitas possibilidades de problema, mas é só para vocês verem que, assim, tem muito problema. Então, assim, você encontrar um problema e falar sobre ele não é a parte mais difícil. É só que às vezes você vai estar nervoso, você vai ler aquilo ali e pensar, meu Deus, não tem nada, isso não é um problema. Mas vai ter. Respira fundo, bebe uma água que vai ter. Sim, e aí dentro do desenvolvimento a gente vai ter pequenos tópicos que, se a gente conseguir também responder, ajuda para que a gente desenvolva o texto. Na parte aqui do desenvolvimento, tá bem destacado aqui para vocês, no desenvolvimento você não tem que responder a todos esses itens. Isso aqui são sugestões para que vocês utilizem para construir o texto, tá? Você vai apresentou no primeiro parágrafo o problema. Segundo e terceiro parágrafo, você vai desenvolver o problema. Como? Eu vou me basear nesses tópicos aqui para construir o meu texto. Chegamos na conclusão. Conclusão, proposta de intervenção. Aquilo que eu falei, nunca fuja do tema. A redação, ela precisa de uma solução. E aí, para responder a conclusão e gerar uma proposta de intervenção, a gente tem 5 perguntas básicas, que também já estiveram no outro texto. Vou deixar aqui só uma pincelada por cima para vocês meio que revisarem o que já foi apresentado lá no outro material, tá bom? São 5 perguntas. O que, quem, como, detalhamento e finalidade. Você precisa responder essas questões. Não assim, você não vai colocar lá por extenso. O que? Não. Quem? Não. Você vai fazer no seu rascunho, volta ao rascunho. E aí, a partir dessas respostas que você fez no rascunho dá pra fazer o quê? Aí você vai construir um parágrafo. E você responde mesmo, igual pergunta de escola, pergunta e resposta. Quando você tiver as respostas, é só você encaixar palavras e conseguir fazer um parágrafo com isso. Vai estar aqui no PDF, vocês podem dar uma olhada com calma. Se quiserem fazer um mapinha mental, um resuminho, vai ajudar muito. Porque na hora da prova a gente fica nervoso, a gente não vai nem lembrar do que, o que, como, pra quê, por quê, onde. A gente não vai lembrar. Então tenta dar uma revisadinha antes, tá bom? Então é basicamente isso, tá? Se vocês, igual eu disse, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem mandar redações preliminares pra gente corrigir e apontar erros, pode mandar, a gente tá à disposição. E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandam pra gente no grupo. E estamos aí desejando boa sorte, boa prova pra vocês. Tá bom? Tchau, tchau.